Atenção, atenção, Cereto News, chegando com muitas informações do Corinthians para você, reapresentação do Corinthians, entrevista coletiva do técnico, do presidente, do William Monteiro Alves, que detonou o Vitor Pereira, detonou o técnico Vitor Pereira, chamou de mau caráter, chamou de traidor, enfim, de mentiroso, do William Monteiro Alves. Eu vou contar os detalhes para vocês. E o Tite é o cara. O Tite é o cara. É isso aí, meus amigos. O Tite é o cara. O do William já não esconde de ninguém que o Adenor Bach é o cara. Está no coração do presidente corintiano. Vai voltar ou não vai voltar para o Corinthians? É agora. Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição no canal do Cereto. Muita gente nova chegando no canal, mais de 20 milhões de visualizações. É só você apertar o botão vermelho, é de graça. Seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo, mais bem informado do universo. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas faz muito a diferença. É like sem moderação, rapaziada. Pode sentar a mão no like e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante pra gente. Eu vou ler os principais comentários agora depois do vídeo. E seja membro do canal do Cereto. Entre aí no QR Code que eu vou mostrar para você ser membro do canal do Cereto. É muito bacana. Faça parte do meu grupo de WhatsApp. Tite pode voltar para o Corinthians, do William Monteiro Alves. Já não esconde mais de ninguém que o Tite, que o sonho do Corinthians, que o sonho do presidente corintiano é a volta do Tite. Não esconde mais de ninguém o do William Monteiro Alves. A volta do Adenor Bach, que na minha opinião é o maior técnico da história do Corinthians, é o grande sonho do torcedor corintiano. Eu vou contar toda essa história, os detalhes da reapresentação do Corinthians, da entrevista coletiva do presidente do William Monteiro Alves, que detonou o Vitor Pereira e também falou sobre reforços. Vou contar tudo aqui, mercado da bola, mas antes quero dar um recado do Aposta Ganha. Porque a Copa tá chegando ao fim, sábado tem decisão do terceiro colocado, né? No domingo tem a final da Copa do Mundo. E você pode pegar o seu telefone celular, né? Entra aí no nosso QR Code, com o código do canal do Cereto. No Aposta Ganha você ganha com esse código você ganha R$5 para apostar no jogo que você quiser e da maneira que você quiser, usando a ferramenta Criar a Aposta. O palpite é livre e aí você cruza os dedos e torce muito. É isso aí, a aposta ganha. Eu já fiz a minha fezinha, vai lá e aposta você também. O presidente do Corinthians, o do William Monteiro Alves, hoje em entrevista coletiva na reapresentação do Corinthians, um dia depois que o Flamengo anunciou a contratação do Vitor Pereira, ele detonou o Vitor Pereira na entrevista coletiva. O do William Monteiro Alves diz que o Vitor Pereira mentiu, ou seja, se ele mentiu, ele é mentiroso, tá certo? E diz que foi enganado. Ele mentiu, eu fui enganado. O que foi colocado, e aí abre aspas para o do William Monteiro Alves, o que foi colocado, né? O do William disse o seguinte: o que foi colocado para nós e foi colocado para os torcedores. Eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vitor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi colocado a vocês. Uma doença da sogra, ele preferiu sair por causa disso. O Corinthians, quer dizer, o Vitor Pereira disse ao Corinthians que estava saindo por causa da sogra. O Corinthians é maior que tudo isso, vamos em frente, temos condições para isso e elenco para seguir.
Ainda disse o Duílio Monteiro Alves, fizemos todos os esforços para que ele ficasse. Oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Olha só, deixamos claro que ele tinha carta branca para trabalhar em 2022 e trouxemos os reforços que ele queria. O Rafael, ele citou o Rafael lateral direito, o Rafael Ramos, o Fausto Vera, o Yuri Alberto, o Michael e até o Júnior Moraes ele colocou na lista de reforços que o Vitor Pereira queria. Quem diria, hein? O Júnior Moraes foi indicado pelo Vitor Pereira. E nesse ano, o time irá se reforçar com todas as condições que foram oferecidas. E ainda fez justiça o Duílio Monteiro Alves citando Marco Belo, grande repórter, grande jornalista, o Marco Belo. Disse o Duílio Monteiro Alves, um cara que outro dia, numa entrevista com o Marco Belo, né, que é repórter da Rádio Transamérica, chamou ele de mal educado, porque o Marco Belo fez a seguinte pergunta, né? Quem é que manda na sua casa, ô Vitor Pereira? É você ou sua esposa? Aí disse o Duílio, não sei que educação é essa que tem, uma educação que não forma caráter. O Corinthians é muito maior que todos nós. O Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. É passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Ou seja, o Duílio, com todas as letras, está chamando o Vitor Pereira de mau caráter. Porque ele agiu como uma pessoa que não tem caráter. Disse ainda o Duílio que não conversou com o Vitor Pereira, que não conversa mais com o Vitor Pereira, que não tem mais nada para falar com ele. Bom, é isso, gente. São os melhores momentos, eu diria, né? Os melhores momentos da entrevista do Duílio Monteiro Alves hoje no CT do Parque Ecológico em relação ao Vitor Pereira. Bom, página virada, eu quero dizer o seguinte, o Fernando Lázaro não se apresentou hoje. O Fernando Lázaro não se apresentou hoje. O planejamento é que o Fernando Lázaro se apresentaria hoje. Como teve essa história do Vitor Pereira, o Duílio Monteiro Alves convocou a entrevista coletiva, então a ideia é que o Fernando Lázaro se apresentasse ainda essa semana, mas não vai acontecer. Ainda não é oficial, mas o Fernando Lázaro só deve se apresentar oficialmente, quer dizer, se apresentar ele se apresentou, né, gente? Deixa eu explicar direito. Se apresentar, ele se apresentou. Ele já conversou com os jogadores, ele vai comandar, já comandou o primeiro treinamento, que eu estou dizendo o seguinte, ele não deu a primeira entrevista, não foi apresentado oficialmente como novo técnico do Corinthians, bota aí o Fernando Lázaro. Mas o Fernando Lázaro será apresentado como técnico do Corinthians só em janeiro. Só em janeiro que o Fernando Lázaro será apresentado como técnico do Corinthians na primeira semana de janeiro. Mas por quê? Não sei. Muito provavelmente porque o Corinthians está tomando precauções em relação à questão jurídica, porque o Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. O Corinthians busca brechas jurídicas para deixar de pagar, por exemplo, o último salário do Vitor Pereira, que é o referente ao mês de dezembro. Já que ele já tem o contrato com o Flamengo, por que o Corinthians vai pagar o último salário? Mas, de qualquer maneira, o Corinthians também não quer ser acusado. Ah, mas o Corinthians já tem um novo técnico. É uma questão jurídica. É uma questão jurídica, mas ao mesmo tempo causa uma certa estranheza. E o Duílio Monteiro Alves hoje não deixou, não quis, não fez questão de esconder nenhuma. Aliás, pelo contrário, ele falou abertamente que o sonho dele é ter o Tite no comando do Corinthians. O Tite é o cara. E ele conversou com o Tite, tá? Ele conversou com o Tite, ele admite que esse é o sonho, que esse é o nome, sim. Eu não nego para ninguém, disse o Duílio, que eu gostaria muito de voltar a trabalhar com o Tite. Ele deixou claro para todos os que procuraram que não vai trabalhar no Brasil ou parar, não seguiu nenhuma conversa. Esse nome, sim, nos interessaria. Fora o Tite, é o Fernando. E aí, bate com a informação do Emerson Sheik, a informação que trouxe aqui, que trouxe no Arena SBT o Emerson Sheik, a respeito de, o Corinthians vai ter outro técnico. Né? Por quê? O Duílio está dizendo que o sonho dele é trabalhar com o Tite. Fora o Tite, aí é o Fernando. Mas o Fernando só vai se apresentar em janeiro. O Tite está dizendo que não quer trabalhar, que quer descansar.
Se o Corinthians conseguir convencer o Tite a voltar, ó, em bom português é o seguinte, você tem que saber ler nas entrelinhas. Se o Tite quiser trabalhar amanhã no Corinthians, ele vai ser o técnico do Corinthians. Tá? Se o Tite quiser se apresentar depois do Réveillon, depois do Ano Novo no Corinthians, ele será o treinador do Corinthians quando ele quiser. Tá? As portas estão abertas, a vaga está reservada. Por enquanto vai o Fernando Lázaro, ou seja, o Fernando Lázaro é uma espécie de técnico tampão, embora não seja considerado assim pela direção do Corinthians. E sobre os reforços, quero falar o seguinte, o Corinthians está agilizando a questão dos reforços, a questão do Maicon é mais urgente, segundo o do William Monteiro Alves, e a gente tem falado sobre isso aqui, o Corinthians está tentando a renovação do empréstimo, ou então a compra do Maicon, diz que está difícil a negociação, mas que a direção do Corinthians está otimista em relação a isso. Também a questão do Yuri Alberto, né? O Corinthians tenta a compra em definitivo do Yuri Alberto, já existe a conversa com o Zenit, que a conversa é boa e envolve também a ida do Mantuan e a do Ivan, que a intenção já existe e que o Corinthians está fazendo todos os esforços em relação a isso, prometeu reforços de 3 a 4 reforços, tá? De 3 a 4 reforços, que o Balbuena também o Corinthians está tentando contratar. E sobre a questão do dinheiro, o Duílio está dizendo que o Corinthians vai fechar com o faturamento de 750 milhões de reais, hein? 750 milhões de reais, mais do que 50% acima do recorde do clube. Mas ele confirma que o Corinthians tem a obrigação de, na temporada do ano que vem, fazer o primeiro pagamento do acordo com a Caixa Econômica Federal. Ele não falou dos valores, mas provavelmente é uma questão aí de 70 milhões de reais. Outra informação, o Corinthians fechou mesmo a negociação do Matheus Vital. Matheus Vital vai para o Cruzeiro. Aliás, o Matheus Vital já foi apresentado no Cruzeiro, tá? O Matheus Vital não é mais jogador do Corinthians, vai em definitivo, assim como devem ir para o Cruzeiro também o Matheus Davó e o Raul Gustavo. O Raul Gustavo deve ir por empréstimo, mas isso só será anunciado quando os contratos forem assinados. E o Romero é o primeiro reforço do Corinthians. O Romero já passa por exames médicos. No momento em que você está assistindo o vídeo, é muito possível que o Corinthians já tenha anunciado o Romero. Tá? Bota o Romero aí, Tom. Porque o Romero é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2023. Ele já desembarcou no Brasil, ele já se apresentou ao Corinthians. Essa foto é inclusive do meu timão, né? Ele já se apresentou. Olha, ele com o filhinho dele. Já se apresentou ao Corinthians, já fez exames médicos e é o primeiro reforço do Corinthians para a temporada 2023. O segundo reforço do Corinthians deve ser o Matheus Bidu e o Corinthians continua, o Matheus Bidu, lateral esquerdo que vem do Guarani, e o Corinthians continua atrás de reforços, buscando de 3 a 4 reforços para a próxima temporada. Quero passar para vocês aqui uma última informação e uma informação importante. Agora é oficial. O Corinthians vai entrar na justiça. Vem para cá, Tom. O Corinthians vai entrar na justiça contra a Taulsa. Tá? Lembra da Taulsa? Ninguém queria lembrar, muito menos eu. Mas o Corinthians vai entrar na justiça contra a Taulsa por calote. Tá? Porque a Taulsa não pagou os 18 milhões que devem ao Corinthians. Pelo menos 18 milhões. Do acordo que seria em relação ao pagamento dos salários do Paulinho. Né? Não quero nem falar da história do Cavani, que isso aí já virou motivo de piada, mas o acordo era o pagamento do Paulinho, em contrapartida o Corinthians estampava o patrocínio da Taulsa na parte de trás da camisa. Esse pagamento não aconteceu, né? Já faz um ano dessa história toda, porque foi em dezembro do ano passado que foi feito esse acordo. Em janeiro desse ano, o Paulinho se apresentou de trator, lembra disso? O Paulinho chegou com o trator, foi motivo de piada, foi a grande piada do Corinthians durante essa temporada, além da possibilidade da contratação do Cavani, e o Corinthians tentou, nesse tempo todo, um acordo financeiro, mas isso não aconteceu, como a Taulsa não pagou, agora acabaram os prazos, e o Corinthians, de fato, oficialmente vai entrar na justiça
contra a empresa do agronegócio que não pagou um tostão sequer ao Corinthians. Hein? Um tostão sequer ao Corinthians. Isso é um calote, né? É um calote. Não tem outro. O presidente da Taus é um caloteiro. Não tem outra expressão para falar sobre isso. Deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu ligo todos os comentários, você que participa conosco e nos escreve e participa conosco, por exemplo, quem é que participa hoje? O Sandro Freire, fala Ceretinho, todo sucesso do mundo para você e para o canal, o VP é tão mau caráter e crápula que ao final da sua despedida via redes sociais, termina com a frase, uma vez Corinthians, sempre Corinthians, exatamente como começa o hino do Varmengo. A Arena te aguarda com todo amor, VP. Será que ele volta para a Arena um dia? Não sei, acho pouco provável. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Jean e Sol Carvalho. Acho que diante das circunstâncias que o clube vive, várias contas para pagar, está se estruturando financeiramente, não se monta time vencedor do dia para a noite. Acho que agora está indo pelo caminho certo, mantém a base do time, contrata jogadores pontuais e sobe os destaques da base, né? O time que jogou a Série B foi montado, assim ficou os melhores, e se contratou jogadores pontuais 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, foi melhorando o time contratando pontualmente. Próximo comentário, do Cristiano Pinheiro da Silva. Cereto, sou seu fã, parabéns pelo trabalho. Será que seria uma boa o Tite no timão? Se o Tite tivesse levado o Cássio, ele tinha pegado 2 pênaltis. Ah, verdade. Na Copa do Mundo? Teria, com certeza. Obrigado, Cristiano Pinheiro da Silva. Acho que seria uma ótima a volta do Tite. Boa noite, Cereto, eu sou seu fã. Assisto você quando posso. Rodrigues. Luna, essa diretoria do Corinthians fala em contratação, não traz ninguém e quando traz é jogador em fim de carreira. Eu quero ver se o Lázaro vai segurar o jogador Roger Guedes quando ele for substituir, porque ele bateu de frente com o Vitor Pereira. O próximo comentário, quem é que participa conosco? Deixa eu ver. O Rolf Rodrigo. Cara, o Corinthians tem que começar o ano muito bem, ganhando o Paulistão com hegemonia. Nada de perder, jogar bem e não ganhar. Para mim, corintiano roxo, o Paulista é muito importante. Deixa o traíra do VP para lá, cada um com sua consciência. O Gleidson Vitalin, se o Corinthians fosse um clube sério, levaria o Flamengo à FIFA por aliciamento. Afinal, o clube carioca usou suas redes sociais oficiais para anunciar um treinador que ainda tem contrato vigente, mas o Corinthians é sempre o que apanha na rua e não conta para mãe. Gostei dessa. Para não perder a amizade. O Cosme, Cereto, o que o Vitor Pereira fez foi uma covardia com a torcida do Corinthians que abraçou ele. E com ele mesmo, a coisa mais importante em um homem é a palavra. Ele não tem. Que vem os reforços do Corinthians e ele veja o Corinthians ser campeão no Rio. E vai, Corinthians! Cereto, você é o cara. Romero, sonho realizado. Vem ser feliz. Obrigado. O próximo comentário, quem é que participa? Luiz Melo. Vitor Pereira me lembrou do Roque Santeiro, que desapareceu após o bando do Navalhada invadir e saquear Asa Branca e virou santo, após uma menina que sobreviveu ter uma visão dele. Mas, tempos depois, reapareceu e o reconhecimento que tudo não passou de uma farsa, foi o fim de um mito, como o Roque Vitor Santeiro. Pô, sensacional, hein? Cultura novelística. Aqui no canal do Cereto, cultura de novela. Tem mais aí, não? Ou acabaram os comentários? Acabaram os comentários. Roque Santeiro, a maior novela de todos os tempos. Adorei esse comentário aqui. Muito obrigado para você que participa aqui do canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Aperte o botão vermelho. É de graça. Deixe o seu like, tá? Sem moderação, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença e fortalece o canal. Faça o seu comentário, a sua opinião é muito importante, eu leio todos os comentários. Seja membro do canal. Entre nesse QR Code aí, ó. Entra no QR Code, seja membro do canal e participe do meu grupo de WhatsApp, tá bom? Que tá bombando. E me segue nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no Twitter, também no Instagram, @Carlos Cereto para você. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.